Salve amigos, Dia Dentista aqui. O paciente que precisa fazer uma prótese fixa com implantes dentários, a famosa prótese protocolo. Ele já está louco para fazer os implantes dentários porque ele quer voltar a ter os seus dentes fixos. Mas nesta série de vídeos que eu estou fazendo, e vou deixar os links aqui na descrição, eu falei para vocês que você ter próteses fixas, ok, é a melhor pedida comparado a prótese móvel. Mas ter uma prótese com dentes fixos não é ter os seus dentes naturais fixos e você tinha que entender isso. Neste vídeo que eu vou deixar aqui o card aqui em cima, eu comentei para você sobre essas questões. Mas de fato, a prótese protocolo tem várias vantagens. Existem desvantagens para o paciente? Você que vai fazer uma prótese protocolo, você que vai fazer uma dentadura fixa com implantes dentários, você tem que entender quais são as desvantagens desse tratamento e eu coloquei aqui 8 exemplos simples, rápidos e diretos para você. Então passa essa vinheta informativa e vamos falar sobre esse conteúdo. O canal tem conteúdo informativo sobre saúde bucal, direcionando você a buscar o melhor dentista aí na sua cidade. Ele foi criado com as estratégias do Fórmula Negócio Online, o melhor curso de marketing digital que você pode encontrar para aprender a vender pelo Instagram e divulgar o seu conteúdo pelo YouTube, como a gente faz aqui no nosso canal. O link na descrição tem um e-book gratuito que você pode baixar e aprender a vender na internet todos os dias. Salve meus amigos, Gia Dentista aqui no Canto do Guerreiro para falar com vocês hoje mais um vídeo sobre dentadura fixa, a prótese protocolo, desvantagens e desvantagens. Eu já fiz alguns vídeos e eu deixei o link aqui na descrição e o card vai ficar logo a mais, onde eu falei sobre a vantagem de você fazer essa prótese e a comparação em termos mais simples do que é uma prótese fixa com dentes fixos e o que de fato são os seus dentes fixos e quando que você deveria optar por uma ou outra. Os links estão aqui na descrição, beleza? Mas tudo bem, eu comentei nesses vídeos que a melhor forma de reabilitar o paciente que perdeu os dentes é com tratamento de implante dentário e ter dentes protéticos fixos, beleza? Mas quando você faz uma dentadura fixa, a prótese protocolo, será que existem algumas desvantagens, algumas questões que vão mudar para você? Seja você quando comparado à fase que você tinha os dentes ou comparado à fase que você estava usando, por exemplo, a sua dentadura móvel, eu vou falar 8 exemplos rápidos aqui, o que você pode sentir de diferente, não é o fim do mundo, mas sim, quando você fizer a sua prótese, talvez você tenha que se acostumar com esses detalhes. Para começar, eu já vou falar 2 exemplos muito importantes. O paciente que faz a dentadura fixa com implantes dentários, ele vai sentir já de cara 2 situações. A primeira, a dificuldade de higienizar, ou seja, você estava com uma dentadura móvel, a dentadura que você tira e coloca. Você chegava ali no banheiro, fazia sua higienização, colocava ali na sua pastilha efervescente para fazer aquela manutenção e tudo bem. Agora você tem uma prótese fixa parafusada que você não consegue remover. E cada paciente tem um desenho de gengiva, tem uma quantidade óssea e essa prótese ela é muito próxima a essa região para não ficar acumulando material. Você vai ter que fazer a higienização com alguns acessórios, como por exemplo escovas interdentais, escovas unitufo e os irrigadores orais. Aí já tem outra desvantagem que é a questão do custo. Ele é mais caro do que esses acessórios tradicionais, como escovas interdentais e escovas dentais normais, mas ele é extremamente necessário, porque a prótese fixa protocolo pode acumular o material, dependendo de como que ficou a adaptação, e ser dificultado para você essa higienização, beleza? Outro exemplo muito importante de uma questão que você vai se incomodar é a questão da fala. Você também vai se incomodar um pouco com a fala. Principalmente se você já estava acostumado com aquela prótese do palato inteiro que é a dentadura. Tudo bem, a prótese protocolo ela tende a ser mais confortável, mas que você vai sentir uma estranheza no começo, você vai sim. Outro exemplo, mudando na questão inicial, é que às vezes você pode não ter um suporte labial. Como o desenho da prótese da dentadura fixa é diferente da dentadura móvel, se você já usou as duas, você já progrediu de uma dentadura móvel para uma dentadura fixa, você percebe que na região aqui do lábio anterior, próximo aqui à região do nariz, a prótese dental móvel, ela vai até o fundo do sulco, ou seja, ela preenche esse lábio, projetando o lábio um pouco para frente. Em alguns casos, você não vai ter essa projeção ou vai ter uma diminuição nessa projeção. É lógico que na hora que o dentista está fazendo a prova em cera dos dentes, ele vai tentar deixar uma vestibularização dos dentes que contorne a situação, mas em alguns casos
pode acontecer. Entenda, sempre retornando a este vídeo inicial onde eu falei que por mais que a dentadura fixa é o melhor tratamento possível para quem perdeu todos os dentes, ela não se compara aos seus dentes naturais. E quando você perde os dentes naturais, a gente tenta reabilitar o seu caso, a gente não consegue imitar o que Deus fez. A gente tenta fazer o máximo possível para ficar muito funcional e muito estético. Mas algumas questões você vai sentir desconforto, você vai sentir estranheza. Outra questão, por exemplo, você não vai ter a sensibilidade dentária. E a sensibilidade dentária não é só para incomodar. Você quando está mastigando alguma coisa, essa percepção que você tem, às vezes você mastiga com menos força e mais força, porque você tem essa sensibilidade dentária. E quando você não tem essa questão mais, às vezes você pode descontrolar a tua mordida, e se você fez uma prótese de acrílico, às vezes você vai muito cedo ao pote, você pode ter algumas fraturas, algumas lascas nas próteses de acrílico. Outras desvantagens são questões de limitações. Por exemplo, alguns pacientes têm limitações para fazer, por exemplo, a cirurgia de implantes, ou seja, a prótese fixa ela nem vai chegar a ser feita, porque às vezes o paciente está passando por um problema de saúde e ele não pode passar por um procedimento cirúrgico por uma questão específica e ele não consegue instalar os implantes. Ou alguns pacientes perderam tanta gengiva e tanto osso que às vezes uma enxertia óssea ou uma enxertia de gengiva pode ser mais difícil. Às vezes o paciente não pode passar por esses procedimentos. Hoje existem várias técnicas, como implantes de osso zigomático ou técnicas all-in-4, que especialistas gabaritados, e geralmente você não encontra isso em clínicas populares, ok? São profissionais que fazem cirurgias avançadas, ou seja, não quer dizer que a cirurgia é muito complicada a ponto de ser traumática para o paciente, mas sim ela é delicada no nível técnico. Alguns dentistas muito experientes e qualificados conseguem realizar, ou seja, às vezes sim, um paciente que precisa de enxerto de osso, ele pode ter uma outra técnica, como por exemplo implantes zigomáticos, e ele fugir da enxertia óssea, mas para fazer essa cirurgia que é mais delicada, você vai ter que buscar um profissional mais gabaritado. Continuando com as desvantagens de custos, você vai ter algumas vertentes. Primeiro, você não vai eliminar a necessidade de ir ao dentista. Alguns pacientes se enganam que depois que eles parafusam a prótese, eles nunca mais vão precisar ir no dentista. Mas como a gente já falou no começo do vídeo, a dificuldade da higienização mostra que isso não é verdade. E por mais que você use acessórios como irrigadores orais, eu vou deixar um link aqui na descrição para você conhecer esses irrigadores orais, caso você não conheça, e também alguns vídeos direcionados para você saber um pouco mais sobre esse conteúdo. É muito indicado que você vá a cada 4, 6 meses ou uma vez por ano, pelo menos, a fazer a manutenção do seu dentista, onde o dentista remove essa prótese parafusada, faz a higienização em consultório e recoloca ela na sua cavidade bucal, agora você mantendo a sua higiene. Continuando nos custos, quando você vai fazer uma prótese protocolo, essa prótese tem uma maior quantidade de dentes, então alguns pacientes, para fugir dos custos, eles evitam fazer os dentes de porcelana. Provavelmente todo paciente que faz 1, 2 ou 3 implantes, as próteses planejadas já são de porcelanas. Agora, quando você vai fazer um protocolo com dentes de porcelana, esse orçamento ele fica bem oneroso comparado ao de acrílico. Então, a grande quantidade de pacientes escolhe o acrílico, ou seja, é uma vantagem bacana, mas o paciente que quer fazer a prótese de porcelana vai ter um custo um pouco maior sim. E é claro, voltando ao tópico anterior, quando a gente fala de enxerto de gengiva e de osso, sim, a prótese fica um pouco mais onerosa, enquanto que você fazer uma dentadura móvel é muito mais barato, porque você faz apenas uma prótese de acrílico com uma forma mais simples. Em muitos casos de prótese protocolo com implantes dentários, as marcas, as qualidades dos dentes, mesmo de acrílico, são superiores, ou seja, até a prótese ela é um pouco mais cara. Além disso, existem várias outras conexões entre o implante e a prótese para essa prótese ficar fixa, sempre aumentando o custo do tratamento. Todo trabalho vai ter sua vantagem e desvantagem. Esse vídeo aqui ele tem um caráter educacional para você entender que sim, é o melhor tratamento na maior parte dos casos, mas ele não é milagroso. Vai ter um paciente que vai se incomodar, vai ter um paciente que vai ter uma limitação, vai ter um paciente que vai ter o problema do financeiro, vai ter um paciente que vai precisar fazer o dente de porcelana por causa de uma questão de mordida e vai ter que gastar um pouquinho mais, ou ele tem uma exigência estética um pouco maior. Então você tem que entender isso. E eu falo também isso e sempre retorno a esse vídeo aqui em cima, onde eu falo, se você tem os dentes ainda na boca, alguns dentes na boca, e a indicação não é colocar prótese protocolo, não vem com a ideia de vou arrancar e resolver fazendo carga protocolo. Às vezes, algumas dessas questões, como por exemplo, dificuldade de fonação, dificuldade de higienização, podem fazer você se arrepender disso, beleza?
Sempre escolha um dentista e não só o preço. Negocie com o seu dentista, tudo bem, isso é válido, mas busque um dentista gabaritado, busque um dentista que tenha experiência naquele trabalho, que trabalhe bastante mesmo com próteses dentárias e implantes dentários, que tenha resolvido vários casos diferentes. Assim, o teu sonho da dentadura fixa não vai se transformar num pesadelo, beleza? Você tem a sua dentadura móvel e quer fazer uma dentadura fixa, e você viu esse vídeo até aqui e não tirou suas dúvidas, pode deixar aqui nos comentários que eu te respondo. E se você já fez a tua prótese e você teve algum problema, comenta aqui embaixo se teve algum problema que eu não comentei, que você acha interessante eu falar sobre em um próximo vídeo. Eu desejo que você tenha uma semana abençoada, não deixe de se inscrever aqui no canal do Genetista, todos os dias eu faço vídeos direcionados às suas dúvidas. Fiquem bem, fiquem com muita saúde e espero vê-los aqui amanhã no próximo vídeo.